Oi pessoal, aqui a gente vai resolver um problema do LeetCode por dia. A gente vai sempre aqui ir pelo filtro, né, dos exercícios fáceis. Eu vou filtrar pelos que eu ainda não fiz, né, então vai ser um exercício inédito que eu vou estar resolvendo pela primeira vez. Nunca vi o exercício e vou filtrar também por algoritmos, porque a gente vai focar em exercícios de algoritmos. E vamos lá. Exercício 1539, Kth Missing Positive Number. Então, primeiro, né, eu vou ler o problema para ver se eu entendi ele direito e aí eu vou dar uma parafraseada, né, para tentar explicar, né, o que eu entendi do problema e começar a resolver. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo que a gente recebe um array chamado ARR, né, no input, e ele é composto por inteiros positivos ordenados de maneira estritamente crescente, né? O que quer dizer estritamente crescente? Primeiro, quer dizer que o próximo elemento é sempre maior do que o anterior, nunca é menor e também nunca é igual, né? Porque às vezes quando a gente fala de arrays ordenadas de forma crescente, a gente pode pegar uma array, por exemplo, de números 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, por exemplo, né? Que é crescente, mas a gente vê que em alguns momentos a gente tem números iguais, então ela não é estritamente crescente como seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou 1, 2, 5, 7, 9, e por aí vai. Então a gente recebe esse array e a gente recebe um inteiro K. Beleza, inteiro K e um array de inteiros estritamente crescentes. A gente tem que retornar um número positivo, o 40º número positivo desse array, né? Então vamos tentar entender o que significa olhando para o problema. Aqui o problema inicial, ele dá um exemplo pra gente de um array que é composto pelos números 2, 3, 4, 7 e 11. Né? E ele que é o 5º número positivo que não existe aqui. Né? Então, se a gente pegar esse exemplo que ele deu, eu vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Né? Então, 2, 3, 4, 7, 11. Né? Se a gente for dar uma olhada, o primeiro número positivo que está faltando nesse array é o 1, porque ele seria o primeiro número positivo e ele está faltando nesse array, né? O 2, o 3 e o 4 existem, né? Então o próximo seria o 5. Então esse é o segundo número positivo que está faltando nesse array. O próximo seria o 6, porque ele é maior que 5, menor do que o 7, e ele também está faltando no array. E depois seria o 7 e o 8. Então eu esperaria que a resposta disso fosse... Opa, desculpa, o 7 está aqui. Seria o 8 e o 9, né? Então eu esperaria que o quinto número positivo que está faltando nesse array de números estritamente positivos é o 9. Segundo array, vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem um array de 1, 2, 3, 4. E a gente quer saber o segundo número positivo que está faltando nesse array. E a princípio, esse número vai ser o 5, 6, né? O segundo número positivo que está faltando nesse array. Então esse exercício aqui é um exercício relativamente simples e a maneira como a gente resolve isso se eu fosse categorizar, né, entre os problemas de algoritmos, eu não sei, eu chamaria isso aqui de um algoritmo por solução gulosa. Né? Então isso aqui a solução dela é greedy, também chamada de guloso em inglês. Quer dizer, em português, né? Greedy em inglês. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai pensar numa estratégia ótima para determinar qual que é esse número, esse 40º número positivo que está faltando no array. Então, quer dizer que a gente sempre vai... existe uma estratégia ótima para a gente encontrar esse 40º número. E a gente vai tentar identificar ela, né? Então, pegando o exemplo do primeiro exemplo, né, que é um exemplo até um pouco mais complexo do que o segundo, a princípio, essa estratégia ótima seria a gente começar do 1 e ir incrementando esse número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E para cada número, a gente vê quais que estão faltando aqui. Né? E uma vez que a gente conta 5 números, iniciando do 1 indo até infinito, que estão faltando nesse array, a gente para e retorna esse número, certo? Então vamos lá, como que a gente resolve isso aqui na prática? Primeiro, eu vou pegar o tamanho do array e chamar de n. Então eu faço assim, int n é igual a array.size. Né? Size é uma função
do vetor no C++ e ele retorna o inteiro, que eu estou armazenando em N. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Na verdade, acabei de pensar, e eu acho que essa maneira aqui não vai ser a melhor de todas para eu executar esse problema, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Olha só, por isso que é ao vivo, né? Quando é ao vivo, a gente nem sempre vai pro approach correto de primeira. Então, a ideia vai ser o seguinte. Eu vou começar no 1, verificar se ele está dentro do array. Se ele não tiver, eu vou testar o 2. E vou ver se está dentro do array. Vou testar o 3. Vou testar o 4, 5, 6, o 7, o 8, até o infinito. Então, eu quero começar testando o número 1, depois testar o 2, depois testar o 3, até o infinito, até que apareçam k números que não estão no array, certo? Então, existem algumas maneiras que eu posso fazer isso. Uma delas é com um while loop, né? Então, eu vou iniciar esse número que eu estou investigando agora, eu vou chamar ele de current. Eu vou inicializar ele com 1. Então, eu preciso verificar se o current está dentro do array, certo? Uma maneira que eu posso fazer isso usando a sintaxe do C++, né? Como que eu posso fazer? Eu posso iterar sobre todos os elementos do array e verificar se o current está aqui dentro, né? Então, for int i igual a 0, i menor que array.size, i++. Então, se aqui eu estou iterando, né? Eu estou iterando sobre todos os índices do array. E se o array índice for igual a current, isso aqui quer dizer que ele existe, né? Então, aqui eu acabei de achar o current dentro do array. Então, se eu achei ele, o que eu faço? Eu deveria tentar o 2 agora, né? Eu deveria aumentar o current. Então, current mais, e o current vai virar 2, e verificar novamente dentro do array se esse cara existe. Então aqui a gente já consegue ver que não é tão óbvio como a gente vai fazer isso, né? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho, então. Esse for loop aqui, indo do zero até do começo ao fim do array, ele não é o suficiente. A gente vai precisar de alguma coisa a mais. Então, uma coisa que eu estava pensando era usar um while loop, né? Porque o while loop, a gente consegue ir ele até o infinito. Então, já sei. Então, eu vou inicializar uma outra variável inteira, né, chamada count, com o valor dela de 0. E eu vou falar assim, enquanto count for menor do que k, eu vou executar, né, alguns passos. Por que eu quero esse count menor do que k? Porque eu quero executar esse bloco até que eu ache k elementos que não estão no array. Então, isso aqui, né, o count inicia em 0. E aí eu vou verificar, tá, o current, ele tá dentro do array? Vamos dizer que ele tá. Então o count continua 0, né? Porque eu ainda não achei, né? O count é o número, quantos números positivos que não estão dentro do array. Então aqui no caso, o 1 tá no array, então o count continua sendo 0. Caso o 1 não estivesse no array, então vamos dizer assim, 2, 3, 4, 7 e 11. Aqui no caso, o 1 não tá no array, então eu posso aumentar o count. Eu posso falar, beleza, achei um número que não tá no array e agora eu vou incrementar o current para 2. Cara, é muito difícil explicar esse negócio, mas eu vou tentar. Então, tenta seguir aí se você conseguir. Então, a lógica é a seguinte, enquanto eu não achar k números, continue procurando o próximo número positivo, né? Então, primeiro eu vou verificar o 1. E aí, para isso, eu posso usar esse carinha aqui. Então, vamos lá, arrumar a indentação. Então, eu vou iterar sobre o array e ver se o meu current está lá dentro, né? Se ele estiver lá dentro, então, se ele estiver lá dentro, eu vou aumentar o count, né? Que é um número de números que eu procurei, que eu encontrei, né? Que estão faltando no array. Então, eu já achei o primeiro número que está faltando no array. E aí, sempre que eu terminar o meu loop, eu vou querer aumentar o current. Então,
o meu current ele começa como 1. E aí eu verifico se o 1 está no array. Se não tiver, né? Na verdade, eu quero aumentar o count. Eu quero aumentar o count se o 1 não tiver no array. Né? Se ele tiver no array, eu não quero dizer que eu achei um número positivo que não está no array. Então eu quero, na verdade, aumentar o count se ele não está no array. Como que eu faço isso, então? Bom, eu posso inicializar uma variável booleana, né, de true ou false, por exemplo, exists. Eu posso dizer que ela é inicializada como falso. Isso aqui vai dizer se o current está ou não dentro do array, né? Então, a gente inicializa ele como falso. Se eu encontrar o current dentro do array, eu quero que exist seja true. Beleza? Ou seja, aqui no final desse for loop, eu vou ter passado por todos os índices do array e vou ter, com certeza, visto se o current é um deles, né? Se ele for, eu vou ter marcado aqui que ele realmente existe dentro do array. Se ele existir, eu não faço nada, né? Mas se ele não existir, então, se ele não existir, aí eu dou um count mais. Beleza? Então aqui esse existe é uma variável auxiliar para eu, depois de eu verificar todos os elementos do array, eu verificar se o current é um deles, né? Se ele for, eu coloco como true. Mas eu só quero aumentar o count se ele realmente não tiver entre nenhum dos elementos do array. E aí eu aumento o count. E no final eu vou aumentar o current. Por quê? Porque sempre que eu finalizar esse bloco, eu quero iniciar ele de novo com o current incrementado, né? Então, inicialmente, eu vou testar se o 1 existe dentro do array. Quando eu voltar aqui para o começo, eu quero verificar se o 2 existe dentro do array, né? E aí aqui é legal que essa variável existe, ela vai ser inicializada para falso de novo. E aí eu vou verificar agora o 2. Ah, o 2 existe no array? No caso, para esse cara aqui existe, né? Então, isso aqui fica true. E ele não incrementa o count. Então, ele não achou o segundo número positivo que está faltando aqui. Mas ele incrementa o current, vai para o 3 e ele testa de novo, né? Então, basicamente a ideia aqui é eu ficar iterando infinitamente até que eu encontre k números que não estão no array. E a cada vez que eu itero isso, eu vou aumentando o current. Beleza? Então, beleza. Então, depois disso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter... o meu current começa com 1. Ele vai incrementando. Beleza. E aí, eventualmente, o meu count ele vai ser igual a k e eu vou sair do loop, né? Então, o que dá para fazer aqui? Quando ele sair do loop, o current, ele aqui, como eu incrementei ele aqui no final, o current ia ser o próximo número que eu ia testar, né? Então aqui, nesse exemplo aqui, no exemplo do 2, 3, 4, 7, 11, né? A gente quer o quinto número que não tá. É o 1, o 5, o 6, o 8 e o 9, né? Depois o current ia virar o 10. Só que eu não quero retornar o 10 como resposta, eu quero retornar o 9. Porque eu quero retornar, né, quanto que o current era quando eu encontrei o último carinha, né? Quando eu executei esse loop pela última vez. Por isso aqui a ideia vai ser retornar current menos 1. Só para eu retornar o último cara que eu verifiquei na última passada do loop. Isso que deve funcionar, né? Só que aí depois disso a gente vai procurar uma maneira de otimizar. Então, otimizar o problema. Então, primeiro eu vou rodar isso aqui. Os dois casos passaram. Estou confiante e vou submeter. E foi aceito, tá? Então, vamos pensar em maneiras que a gente pode otimizar isso. Primeiro de tudo, eu acho que essa questão aqui de retornar current menos 1 é um pouco confusa, tá? Então, eu gostaria de retornar só o current, como se depois de eu finalizar esse loop aqui, eu consiga falar assim, tá, o valor atual do current é o último elemento que eu achei, né? Então, para isso, em vez de incrementar ele no final, eu posso incrementar ele no começo.
E aí eu incremento no começo, o current é o número que eu estou testando agora. Aí se eu incrementar o count e ele ficar igual a k, eu saio e retorno ele, beleza? Então eu tenho que incrementar aqui. Então para isso eu tenho que inicializar ele como 0, né? Porque na primeira vez que eu estou entrando, eu já estou verificando, ele tem que ganhar o valor de 1, né? Então ele começa como 0, daí ele fica 1, e aí aqui eu estou verificando se o 1 existe dentro do array, né? Se ele não existir, eu aumento a contagem de números positivos que não existem dentro do array, até que ele chegue no k. Né? Se a gente for parar a pensar, isso aqui são 16 linhas de código, então uma vez que a gente vai falando e falando sobre elas, né, várias vezes a gente vai entendendo. Então no começo, esses problemas assim, eles podem ser um pouco confuso e até uma coisa um pouco difícil de explicar. Mas a ideia é você falar tantas vezes o que ele faz que você realmente começa a entender um pouco sobre ele. Isso é uma coisa muito importante na programação, tá? Então, como que a gente pode otimizar mais um pouquinho para deixar ele um pouco mais bonitinho? Bom, primeiro, em vez de colocar array.size aqui, eu gostaria de colocar n. Então, eu vou dizer que n é array.size aqui no começo, né? Por que eu faço isso? Para deixar o loop um pouco mais bonitinho, né? Então, eu já defino n como o tamanho do array, e aqui dentro eu estou iterando do 0 a n, né? É mais fácil do que falar de 0 a array size. Então, isso aqui fica um pouco melhor de ler, beleza? Uma outra melhoria que eu posso fazer aqui, no caso, melhoria bem pequena, de qualidade de código, mas seria declarar essa variável aqui fora do while, né? Porque quando eu coloco ela aqui dentro, toda vez que o loop executa, ele está declarando essa variável de novo e inicializando como false. E eu não tenho certeza em como o C++ funciona, mas pode ser que ele esteja, enfim, usando mais memória para isso, né? Porque cada vez que ele entra aqui, ele tem que declarar uma nova variável. Mas essa variável a gente teoricamente poderia definir ela aqui fora, né? Então, bool exists. Eu nem preciso colocar se é verdadeiro ou falso, porque aqui eu vou colocar... Vou inicializar ela aqui, né? Então, isso aqui é declarar. Isso aqui, na verdade, não é inicializar, é dar um assign, né? Então, eu vou dar um assign nela aqui. Inicializar seria isso aqui, é quando eu faço a declaração, eu digo qual que é o tipo da variável e dou um valor para ela ao mesmo tempo. Então, isso é inicializar. Isso aqui é só dar um assignment. Então, aqui eu estou declarando a variável e aqui eu estou dando um assignment. Então, eu declaro a variável uma vez e aqui dentro eu só faço o assignment dela. E ela, teoricamente, vai usar o mesmo endereço de memória. Evita que eu fique recriando a variável várias vezes. Que eu não sei se o C++ de fato faz isso, talvez ele seja otimizado para não fazer, visto que o nome da variável é o mesmo, ou visto que a gente às vezes tem que gerenciar a memória mais explicitamente no C, mas isso aqui, em geral, é uma boa prática, né? Já que essa variável ela tem que ficar mudando de valor, eu defini ela uma vez aqui só e pronto, beleza? Bom, por último, aqui, quando eu estou verificando se o número atual ele existe, né, dentro do array, caso ele exista, eu seto, né, essa variável para true. Só que vamos dizer que ele detectou isso no começo ou no meio do loop, né? Então vamos dizer que aquele lá é 2, 4, 5, 6, 7, 9. Acho que era esse, né? Então vamos dizer que eu estou testando o 1, né? Então, ou melhor, vamos dizer que eu estou testando 4, beleza? Vamos dizer que eu estou testando 5, desculpa. Eu estou iterando aqui, né, de 0 a n. Então eu começo aqui no 2, eu vejo se eles são iguais. Não é igual. Daí eu vou pro próximo. 4. Também não é igual. Aí eu vou pro próximo. 5. Opa, é igual. Então aí, como o elemento, né, de índice 2 é igual ao elemento que eu estou testando agora, eu coloco exist true. Só que, né, ele vai ainda continuar a iteração até o n, até o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai testar com 6, com 7, com 9. Beleza? Então ele vai até o final do array. Só que, uma vez que eu já encontrei ele, eu posso só falar, beleza, já encontrei, pode finalizar o loop na metade, porque você não precisa testar, né, se ele existe mais, porque eu já sei que ele existe. Então eu já encontrei a minha resposta. Então aqui eu posso simplesmente dar um break para sair desse loop aqui, uma vez que eu já encontrei o valor que eu estava procurando, beleza? Então, 2, 4, 5, opa, o 5 está aqui, beleza, não precisa continuar 6, 7, 9 até o final, só termina e vamos para a próxima iteração do while, né?
Então, isso aqui é mais uma otimização que daria pra gente fazer, tá? E acredito que seja isso, né? De certa forma, né? Vamos dizer, se eu estou procurando o número 1, eu itero sobre todos, né? O 1, assim, com o número 1, eu não tenho como fazer esse early exit aqui, esse break. Porque, né, eu vou comparar com o 2. Eu vou falar, tá, eles são iguais? Não. Então, vamos pro próximo. São iguais? Também não. O 1 não é igual a 4. Vamos pro próximo. 1 é igual a 5? Não. Vamos pro próximo. Então, com o caso do 1, ele vai ter que iterar sobre todos os elementos e verificar que realmente o 1 não está aqui. E aí, depois de ele terminar a iteração, ele vai falar, pô, o 1 não está, né, não é nenhum dos elementos do array, então eu vou contar ele como o primeiro número positivo, né, que não existe dentro do array. Só que esse 1 aqui, ele foi meio chatinho de performance, né, porque ele teve que passar por todos. Teoricamente, aqui no primeiro, eu já saberia que o 1 não faz parte desse array, porque eu estou comparando ele com um número maior do que ele, né. Então, potencialmente eu poderia colocar uma variável, uma questão mais ou menos assim. Eu verifico assim, if array de i for maior do que current, break. Então, né, uma vez que eu verifico que o número que eu estou comparando com o current é maior do que ele, eu não preciso mais continuar. Por quê? Porque eu já obtive a minha resposta, né? Se, no caso, eu começo com 1, meu número que eu quero ver se tá no array é 1. Se eu estou comparando ele com o primeiro, não, o primeiro aqui, que é o 2, eu falo, cara, o 2 é maior do que 1. Então, com certeza, o 1 não está aqui dentro, né? Porque nenhum dos outros vai ser o 1 se o primeiro já não é o 1. Então, teoricamente, para esse caso, né, eu estaria otimizando a minha performance. Mas para um outro caso, né, se eu estivesse procurando o número 10, né, cada vez que eu passo por esse loop, para comparar o 10 com o 2, comparar o 10 com 4, 10 com 5, 10 com 6, 10 com 7, 10 com 9, eu estou executando essa verificação a mais. Eu estou tentando ver se o número que eu estou comparando é maior do que o 10. E aí, aqui eu tô fazendo essa verificação, né, desnecessariamente 5 vezes. Então, esse é um lado ruim de eu adicionar esse pedaço de código aqui. Por isso, eu não vou adicionar esse pedaço de código. Assim, eu mantenho meu código um pouco menor, um pouco mais simples, e eu não adiciono essa otimização, né, que para alguns casos pode ser boa, mas para outros pode ser ruim. Então, eu só adicionaria essa otimização se eu pudesse ter alguma afirmação sobre o padrão desse array, né? Eu sei que esse array é um array crescente, mas, por exemplo, se falasse assim para mim, pô, a maioria desses números geralmente é número muito grande. Então não valeria a pena colocar essa verificação. Não, no caso, valeria a pena colocar essa verificação, porque daí eu não precisaria iterar sobre todos eles. Então, se eu tivesse algum dado estatístico, né, de qual que é a distribuição desse array, talvez eu pudesse colocar um input desse e ter um resultado um pouquinho mais performático. Mas é muito pouca coisa, é uma coisa que praticamente não faz muita diferença. Nesse caso, né, se for um input aleatório, e eu estaria deixando meu código maior e mais complexo, então eu evito colocar isso. Bom, acho que é isso. Uma vez que ele existe, eu dou um count mais. Bom, aqui, inclusive, né, acabei de pensar aqui, né, que uma vez que ele existe, eu posso só dar um count mais aqui dentro, seria uma próxima otimização, e dar o break. Então, na verdade, eu nem preciso dessa variável exists aqui dentro, exists true. Então, vou iterando sobre eles. Se o current for algum deles, eu aumento o número aumenta a contagem, né, de números positivos que não estão dentro do array e cancela para ir para o próximo. E aí eu não preciso dessa variável exists aqui. Então, ó, já limpamos o nosso código. Agora ele é praticamente 12 linhas apenas. Deixa eu ver se dá para limpar mais alguma coisa aqui. O count é uma coisa que a gente precisa, né, porque é a nossa resposta, e o current é o que a gente está iterando. Acho que esse aqui é o minimamente viável possível. A última coisa que a gente poderia melhorar aqui seria ver uma maneira mais rápida de a gente saber se o current existe dentro do array,
sem ser indo do primeiro ao último elemento, né? Porque, que nem eu comentei, às vezes o current é um número que está lá no fim do array. Mas mesmo assim a gente tem que ir do comecinho, né? Ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o último, lá até o penúltimo. E aí quando é o penúltimo, você descobre que ele está lá dentro, né? Então uma maneira um pouco mais performática de a gente buscar esse cara seria com busca binária. Então busca binária é uma maneira rápida de saber se um número existe dentro de um array, mas ele requer que esse array esteja ordenado. Então, ficaria assim, é uma coisa que não faz sentido falar aqui agora. Na verdade, eu vou tentar fazer depois, né? Mas eu não sei de cabeça. Mas a gente vai dar uma pesquisadinha. Mas a ideia seria parar por aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui que demorou, por exemplo, 32 milissegundos e usou 11.93 de memória. Vamos ver se essa nossa nova solução, se ela vai usar menos. Então, 32, 11.93. Vamos ver se ele vai ser mais performático. E ele não foi. Porque ele falhou, né? Então, aqui ele falhou. Então, eu retornei 11, ele esperava 9. Agora, por que ele falhou aqui? Isso aqui não era pra ter falhado. Deixa eu dar um run aqui, né? Porque se eu der um run... Agora a gente vai fazer um pouquinho de debug aqui, galera. Faz parte da missão. Eu vou printar aqui, né, o current em cada iteração, só para entender o que ele está fazendo aqui. Então ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, era para ele ter parado aqui no 9 já. Por algum motivo ele continuou até o 10 e o 11. Então, se o array de for igual a current, dá um break. Enquanto count for menor do que k, faz isso aqui. Eu vou printar o count aqui junto também. Count com espacinho. Pô, isso aqui foi muito curioso. Alguém já conseguiria ver qual o erro que está no código? Eu não consigo ver. Então, aqui o count já era para ter incrementado, né? Porque o 1... Deixa eu colocar ele aqui no final, na verdade. No final do loop. Então, né, eu tô vendo o 1, ele já não existe aqui dentro. Ah, não, tá certo. Eu preciso daquele existe se não existe, né? Porque, na verdade, eu só vou incrementar um count se o current não tá dentro do array. Então, passei um tempo falando abobrinha aqui. Vou dar uns Ctrl Z. Acontece. Então, esse exists é importante, né? Vamos voltar aqui. E vamos submeter assim agora, que assim ele já tá... Acho que essa é uma das menores maneiras. Ó, ele foi um pouquinho mais rápido e usou um pouco menos de memória, mas é meio suspeito isso, porque é meio aleatório, assim, o tanto de memória e runtime que ele usa. Ele é bem variável, sabe? Então, na verdade, o exists é necessário, porque uma vez que a gente encontra o cara, né, a gente fala, beleza, encontrei, e a gente só quer incrementar o count quando a gente não encontra. Então a gente realmente tem que meio que ir até o final do array e ver que ele não tá lá de fato, sabe? Então, bom, como teve esse imprevisto, eu vou finalizar o vídeo sem fazer a busca binária. Mas a busca binária é a maneira super rápida de a gente detectar, né, se um número existe dentro de um array ordenado, sem ter que iterar sobre o array inteiro. Então ele é muito mais rápido do que iterar o array inteiro, e eu deixaria para o leitor, né, pro espectador aí tentar ver como que daria para fazer isso. Mas a princípio a gente poderia usar as funções upper bound ou lower bound do C++, tá? Então se você tiver interesse em falar, pô, quero melhorar a performance disso, ou quero dar uma olhadinha em como busca binária funciona, ler um pouco de documentação,
upper bound e lower bound, né? Lower bound. Já tá procurado ali porque eu já pesquisei isso em algum momento, né? Então, lower bound e upper bound são maneiras de você fazer a busca binária dentro de um array, tá? Assim você evita fazer esse loop, né, do 0 a n, e você consegue achar, verificar se o número existe no array muito mais rápido. Então, esse pedacinho aqui que você estaria basicamente cortando os problemas de performance dele. O resto, realmente a gente vai ter que fazer essas iterações, não tem muito o que cortar, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o problema de hoje. Vai ser um probleminha por dia a partir de agora. E uma dificuldade que eu sempre tive, né, foi de fazer esse tipo de vídeo, porque conforme eu vou explicando, eu vejo que é muito complexo explicar, né, tópicos de algoritmo. Mas eu realmente acredito que não é uma coisa tão simples. Até daria pra gente, assim, super explicar de uma maneira super, muito mais didática. Mas realmente exige muito esforço isso e muito tempo, muita dedicação. E assim, eu prefiro que a gente faça essa série dessa maneira, né? De vocês verem resolvendo o problema, vendo os problemas que eu tive, vendo, né, que eu também tenho problemas e que eu mudo de ideia muito rápido, né? Durante a resolução de um problema. Então, vendo que eu tenho dificuldades, vendo que, enfim, o meu modo de pensamento, eu acho que é uma maneira de gravar um pouco melhor que vai... enfim, é uma coisa também que eu vou conseguir continuar fazendo. Então tá aí, gente. Esse aí é o primeiro exercício, já não é um exercício tão fácil assim, mas eu espero que vocês continuem assistindo, porque a prática leva à perfeição, tá? Então se vocês continuarem acompanhando aí os vídeos, com certeza a gente vai ficar muito bom em resolver o algoritmo, beleza? Então é isso. Abraço pra todo mundo, até mais.